Tem uma mudança muito importante acontecendo nas águas do Oceano Pacífico. E quando colocamos este 4 mapas lado a lado, aparece um sinal que merece muita atenção. Mas o mais impressionante não está no primeiro mapa, está no último gráfico que eu vou mostrar, porque ele revela até onde esse aquecimento já chegou. E dependendo de como isso evoluir nas próximas semanas, o padrão de chuva em várias regiões do Brasil poderá ser bastante diferente. Mapa de anomalias da temperatura do mar. Primeiro, observe este mapa. As cores vermelhas representam águas mais quentes do que o normal, enquanto as cores azuis mostram águas mais frias do que a média. E existe uma faixa que imediatamente chama a atenção. Olhe para o Pacífico Equatorial. Uma extensa área de águas acima da média atravessa boa parte do Pacífico Central e avança em direção à costa da América do Sul. Isso é importante porque essa região é justamente uma das principais áreas que acompanhamos quando queremos entender a evolução do El Niño. Mas apenas enxergar o oceano mais quente do que o normal ainda não responde à pergunta principal. O que precisamos descobrir é se este calor está realmente organizado e se continua evoluindo. E o próximo mapa começa a responder isso. Mapa da temperatura da superfície do mar. Agora nós deixamos de olhar apenas o desvio em relação à média e passamos para a temperatura real da superfície do oceano. E aqui aparece uma segunda peça importante desse quebra-cabeça. Observe toda essa faixa próxima à linha do Equador. Existem extensas áreas do Pacífico tropical com temperaturas próximas de 28, 29 e até 30 graus. Água quente por si só não significa El Niño, porque o Pacífico tropical naturalmente possui temperaturas elevadas. O que importa é juntar este mapa com o anterior. E quando fazemos isso, percebemos que parte importante dessas águas quentes também está acima do que seria normal para a época. É justamente essa combinação que torna o cenário interessante. Só que agora surge outra pergunta. Esse aquecimento continua avançando ou começou a perder força? Para responder isso, precisamos olhar o que aconteceu apenas nos últimos 7 dias. E preste bastante atenção neste próximo mapa, porque ele mostra algo que o primeiro mapa sozinho não consegue revelar. Inscreve agora porque eu atualizo antes do El Niño chegar. Mapa da variação dos últimos 7 dias. Agora estamos olhando a mudança da temperatura da superfície do mar nos últimos 7 dias. E aqui o cenário fica mais interessante. Ao contrário do primeiro mapa, não existe simplesmente uma enorme faixa vermelha dominando todo o Pacífico Equatorial. Nós encontramos áreas que aqueceram, áreas praticamente estáveis e também regiões que apresentaram resfriamento recente. Isso é extremamente importante, porque mostra que a evolução do oceano não acontece de maneira uniforme, semana após semana. Um El Niño pode continuar muito bem estabelecido, mesmo apresentando oscilações de curto prazo na temperatura da superfície. Por isso, este mapa de 7 dias precisa ser interpretado junto com uma série mais longa. E é exatamente aí que chegamos ao gráfico mais importante deste vídeo. Porque uma coisa é olhar uma fotografia do oceano hoje, outra completamente diferente é descobrir qual caminho a temperatura percorreu nos últimos meses. Mapa da série temporal. Agora observe essa linha azul. Este gráfico mostrado na imagem corresponde ao índice diário CDAs da região 3-4, uma das áreas mais acompanhadas do Pacífico para observar o El Niño. Em maio, os valores estavam próximos de mais 6 a mais 0,8 graus. Em maio, os valores estavam próximos de mais 0,6 a mais 0,8 grau. Depois houve uma nova elevação. Em junho, a linha ultrapassou mais 1 grau. Em julho, avançou mais ainda. E no começo de agosto aconteceu algo que chama muita atenção. A série chegou a ultrapassar momentaneamente mais 2,3 graus.
e o valor mais recente mostrado no gráfico, às 0 horas do dia 8 de agosto, aparece em aproximadamente mais 2,23 graus Celsius. Agora, atenção, porque existe uma diferença fundamental aqui. Um valor diário acima de 2 graus é compatível com uma anomalia oceânica extremamente elevada na região Nino 34. Mas eu não vou simplesmente afirmar, olhando apenas este gráfico diário, que oficialmente já temos um Super El Niño. E existe uma razão. A classificação climática de um episódio de El Niño não depende de um único valor registrado em um único dia. É necessário observar médias por períodos maiores, persistência do aquecimento e também a resposta da atmosfera. Portanto, o que estas imagens permitem dizer é: o sinal oceânico mostrado aqui é muito forte e se os valores dessa magnitude permanecerem elevados por tempo suficiente e forem acompanhados pela resposta atmosférica típica do fenômeno, estaremos diante de um evento de grande intensidade. E isso muda completamente a atenção que precisamos dar ao Brasil nos próximos meses. Começando pelo sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eventos de El Niño costumam aumentar a probabilidade de períodos mais chuvosos, especialmente conforme avançamos para a primavera e para os meses em que a influência do fenômeno sobre a circulação atmosférica se torna mais evidente. Isso não significa chuva todos os dias, significa aumento da possibilidade de episódios frequentes de chuva e, dependendo da configuração atmosférica, eventos volumosos. Por isso, se este aquecimento continuar forte, o sul será uma das regiões que mais merecem acompanhamento. E agora vem uma área em que a previsão fica bem menos simples. Em São Paulo, o El Niño também pode favorecer mudanças na distribuição das chuvas e temperaturas acima da média, mas o resultado depende bastante da atuação das frentes frias e de outros sistemas. Para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, a relação é ainda menos direta. Pode haver calor acima da média em determinados períodos, enquanto a chuva depende muito da circulação regional e da atuação de sistemas meteorológicos que o El Niño sozinho não consegue determinar. Agora chegamos ao Nordeste, e é aqui que é preciso ter bastante cuidado. Historicamente, o El Niño pode favorecer redução das chuvas em parte do Norte e do Nordeste, principalmente quando analisamos as estações chuvosas dessas regiões. Isso aumenta a atenção para Ceará, Piauí e Maranhão, especialmente olhando mais adiante para os períodos em que esses estados normalmente dependem mais da chuva. Em Pernambuco e Alagoas, o acompanhamento também pode sofrer influência, mas a proximidade com o Atlântico torna o cenário mais complexo. E isso é ainda mais importante para Bahia e Sergipe, porque nesses estados o Pacífico não trabalha sozinho. O Atlântico pode mudar bastante essa história. E aqui existe um detalhe importante nos mapas de hoje. Eu não considero seguro afirmar, apenas por estas imagens, que existe neste momento um padrão claramente estabelecido de Atlântico Tropical Sul mais quente que o Atlântico Tropical Norte. Existem águas acima da média em diferentes áreas do Atlântico, mas o mapa não mostra de maneira suficientemente clara um contraste que permita cravar essa configuração. E isso importa porque quando o Atlântico Tropical Sul fica relativamente mais quente em comparação ao norte, a circulação pode favorecer um posicionamento mais ao sul da zona de convergência intertropical, a ZECIT. Imagina a ZECIT como uma grande faixa de nuvens e chuva que acompanha a região tropical do oceano. Quando ela consegue permanecer mais ao sul, pode favorecer mais umidade para áreas do norte e do nordeste, para Bahia e Sergipe, porém a chuva também depende fortemente de outros mecanismos do Atlântico e de sistemas regionais. Portanto, não seria correto atribuir automaticamente aumento de chuva nesses estados apenas à posição da ZECIT. É justamente por isso que não podemos olhar somente para o El Niño e determinar exatamente quando vai chover em cada estado. No Amazonas e em Rondônia, um El Niño forte pode favorecer
condições mais quentes e, em determinados períodos, menor disponibilidade de chuva, aumentando a atenção para calor e períodos secos. No Mato Grosso e em Goiás, o sinal da chuva é menos uniforme, mas temperaturas elevadas e possíveis alterações no início e na regularidade das chuvas precisam ser acompanhadas. E, novamente, isso é uma tendência climatológica, não uma previsão de chuva para um dia específico. O comportamento real dependerá também do Atlântico, das frentes frias, da umidade disponível e de outros sistemas atmosféricos. Então, nós temos 4 peças importantes. Uma extensa anomalia quente no Pacífico Equatorial, águas tropicais muito aquecidas, oscilações acontecendo nos últimos 7 dias e principalmente uma série temporal da região Nino 34, que chegou recentemente à casa dos 2 graus acima da média, com um gráfico mostrando mais 2,23 graus Celsius no dia 8 de agosto. Agora a grande questão não é apenas saber quanto o oceano aqueceu, é descobrir por quanto tempo esse aquecimento vai permanecer nesse nível e como a atmosfera vai responder, porque é isso que ajudará a determinar a intensidade e os impactos desse evento nos próximos meses. Comenta aqui embaixo a sua cidade, porque eu quero saber de onde você está acompanhando e quais regiões vocês querem que eu observe nas próximas atualizações. E fique atento aos próximos mapas, porque qualquer mudança no Pacífico ou no Atlântico pode alterar essa tendência. Inscreve agora, porque o próximo alerta sai assim que o radar atualizar.